Olá a todos, eu sou o Leonardo Lacerda, vice-presidente do Sindijus, e o objetivo desse vídeo, em nome da direção, é informar melhor a todos os servidores credores do processo do ATS, adicional por tempo de serviço, tendo em vista que são mais de 1.000 servidores que têm interesse nesse processo, que são partes representadas pelo sindicato nesse processo, seu alto valor e sua alta importância para todo o sindicato e servidores. O adicional por tempo de serviço, esse processo, é porque na época, lá por 94, na década de 90, o salário dos servidores ele era cheio do que a gente apelidou de penduricalhos. Como exemplo, um servidor em maio de 94, ele tinha a remuneração total que ele recebia de fato do tribunal, cerca de R$430, os valores da época. Só que o seu vencimento efetivo era R$44, ou seja, quase 10% de tudo que ele ganhava era o vencimento efetivo. E o resto tudo eram penduricalhos ou adicionais, como gratificação de encargos especiais, resolução 82 de 87, gratificação de produtividade, que era maior que o próprio vencimento efetivo, e antecipação salarial, que incidia sobre toda a soma dos adicionais, ainda vinha mais um percentual que variava, numa época foi de 170% de toda a soma e chegou até 399% de toda a soma. Então, como o salário ele era cheio de penduricalhos, de adicionais, houve esse questionamento judicial do sindicato na época, numa ação que se iniciou em 99, que o adicional por tempo de serviço, o percentual desse adicional, deveria incidir sobre toda a remuneração do servidor e não somente sobre o vencimento efetivo. Então, se é R$44 apenas o vencimento efetivo e, por exemplo, o ATS é 10%, ele ganharia R$4,40 de ATS, sendo que deveria incidir sobre o total de ganhos do servidor e não sobre o vencimento efetivo, que era ínfimo, que ele era muito menor do que a realidade. E aí o sindicato obteve a vitória judicial, com o trânsito em julgado, sendo determinado que o ATS passasse a ser calculado em todos os ganhos do servidor e não somente no vencimento efetivo, que era muito pequeno e até mesmo irreal, fora da realidade do salário efetivamente recebido pelo servidor. Com essa vitória, o próximo passo seria executar esse título judicial, essa sentença. Então, deveriam ser feitos os cálculos sobre isso. Então, seria pego o holerite mês a mês de cada servidor, quanto foi pago de ATS, que incidiu só sobre o base, e deveria ser calculado agora com base no total de ganhos de cada servidor. E aí incidir juros, correção monetária e ser cobrado esse valor. Na época gerou alguma polêmica, porque ao invés de se contratar uma empresa especializada, uma empresa mais renomada, que fizesse essa perícia contábil ou esse cálculo complexo, foi feito uma escolha, na época, secreta. Foi afirmado pela direção na época que deveria ser sigiloso o nome do responsável por esse cálculo, para evitar que ele fosse pressionado pelos servidores. E foi aprovado pelo Conselho. Então, aprovou-se que se pagaria R$120 por servidor, são mais de 1.000 servidores, para que fosse feito esse cálculo, que resultou mais ou menos R$150 mil na época, pagos para quem fizesse o cálculo. Posteriormente, pôde-se revelar quem faria o cálculo e foi, na verdade, contratado o próprio advogado que entrou com a ação, o escritório que na época representava o sindicato. Ele foi contratado para fazer esses cálculos e, na verdade, subcontratar um profissional habilitado. Então, pagou o seu advogado para que ele pagasse alguém competente para fazer os cálculos e que, após alguns meses, foram apresentados. Os cálculos resultaram a ação que quase todo mundo conhece de execução em cerca de 104 milhões de crédito em favor dos servidores, mais de 1.000 servidores. Todavia, houveram alguns servidores que, por um motivo ou outro, não participaram dessa ação de execução de 104 milhões. Eles são o que a gente chama da ação dos remanescentes.
Então, cerca de 50 servidores entraram com uma segunda ação, uma segunda leva de ação, e essa teve no total apenas 4 milhões. Então, tem a de 104 milhões com quase todo mundo e uns excedentes, que são 50 servidores, que entraram com uma segunda ação de 4 milhões. Por ser uma ação com menos servidores, ela tramitou um pouco mais rápido, né, naturalmente. Essa de 4 milhões, que embora tenha a mesma origem e o mesmo assunto, ela tramita então totalmente em separado da de 104 milhões. Essa de 4 milhões, ela foi tramitando e até que chegou ao ponto de virar precatório. Só que antes disso, o Estado embargou e ele alegou basicamente duas coisas: que deveriam ser abatidos os valores da VPNI, que seriam valores que o Estado alegou que estava pagando por causa da condenação e que deveria ser abatido, e valores da antecipação salarial, que era aquele maior penduricalho, era um percentual de 171% e de até 399%, com base em todos os penduricalhos somados, vinha esse último que aumentava mais ainda tudo. E eles alegaram na época que o adicional por tempo de serviço ele também era multiplicado pela antecipação salarial. Então, uma parte da antecipação salarial já era adicional por tempo de serviço e deveria ser abatida. A alegação do Estado, além do VPNI. Nesse processo menor, ele embargou dentro do prazo, fez essas alegações e elas foram afastadas expressamente pelo juiz de origem. E aí o Estado naturalmente recorreu, só que foi mantido esse afastamento, foi rejeitado novamente no mérito as alegações do Estado e mantido o valor cobrado pelo sindicato, praticamente ele inteiro. Esses argumentos foram trazidos pelo Estado, da antecipação salarial ter uma parte do ATS embutida e da VPNI. Isso aí foi afastado expressamente em juízo por decisão judicial e essa decisão transitou em julgado. Então, ainda nesse processo menor, de cerca de 50 servidores, o juiz de origem, então, determinou a atualização desses valores para, então, encaminhar a requisição de pagamento precatório, né, contra o Estado. Aí, então, foi encaminhado todo o processo, todos os cálculos para o setor de precatórios, nesse processo menor, e ficou algum tempo lá. Quando retornou, o que deveria ser a atualização desses 4 milhões, ou 3 e pouco, praticamente 4, ele voltou dizendo que a perita do tribunal afirmou que deveria ser abatido a antecipação salarial, dizendo que tratava-se de um erro material, cobrar isso aí do Estado, e que caberia de ofício afirmar a existência desse erro material, e já calculou e atualizou os valores, já tirando esse valor da antecipação salarial. Então, os quase 4 milhões que foram para ser atualizados, voltaram 2 milhões. Então, o crédito caiu praticamente pela metade, se considerar correto o cálculo da perícia do setor de precatórios do tribunal. Prontamente, o nosso jurídico atual rebateu isso aí, porque conforme exposto, já havia sido decidido, já havia decisão judicial dizendo que a VPNI e a antecipação salarial não tinham nada a ver com o cálculo do ATS, não tinha que se abater VPNI, não tinha que se abater antecipação salarial, parte do ATS que indiretamente ou supostamente estava embutido na antecipação salarial. Então, com base nisso, por ser coisa julgada, nós requeremos que fosse mantido o valor apresentado e atualizado de verdade, sem abater nada, sem se elencar nenhum erro material, porque essa fase já passou e já foi transitado em julgado a favor do sindicato. O juiz, na época, sem maiores detalhes, ele disse que homologava o valor apresentado pela perita. Então, nós entramos com um instrumento cabível, que era o embargo de declaração, pela omissão do magistrado em apreciar nossa petição, que apresentou o argumento de que esse assunto já era coisa julgada e não caberia a perita trazê-lo novamente, administrativamente, trazer esse assunto já afastado e transitado em julgado. Então, o juiz determinou que fosse remetido à perita para esclarecimentos sobre o que a gente informou e afirmou. Então, retornaram esses esclarecimentos e foi imediatamente concluso.
foi praticamente no mesmo dia, a gente não teve acesso ainda ao que foi esclarecido. Então, aproximadamente em maio deste ano, está concluído para que seja decidido e a gente espera que nesse processo menor o juiz acate o nosso argumento, que a nosso ver não tem qualquer... que está totalmente coberto de razão, de que não cabe retirar a questão de antecipação salarial, porque já foi afastado em decisão judicial no próprio processo. E aí nós temos um outro processo, que é o que quase todo mundo vai ser credor pelo número de pessoas, que é o de 104 milhões, que é o que embarca mais de 1.000 servidores. Esse processo, ele é sobre o mesmo assunto, ele só teve uma pequena diferença em relação ao menor. No menor, por ser pequeno, o Estado embargou na época certa, informou o valor que entendia como correto e foi afastado no mérito todos os argumentos do Estado. Já no processo maior, o Estado não conseguiu, no prazo legal, no prazo previsto em lei, apresentar o valor que entendia como correto de todos os servidores. Ele fez por amostragem, ele apresentou um argumento, mas não apresentou o valor que entendia correto. E aí o juiz de origem rejeitou esses embargos, inclusive alegando que houve perda de prazo, porque não apresentou o valor que entende correto dentro do prazo previsto em lei. Então, dando vitória ao sindicato. O Estado, obviamente, recorreu e essa decisão foi novamente rejeitado os embargos do Estado, inclusive em tribunais superiores. A gente contou com uma assessoria especializada e também lá nos tribunais superiores e transitou em julgado, afastando também os embargos do Estado, não aceitando esses embargos. Salvo engano, a única diferença entre o processo pequeno e esse maior é que no pequeno foi rejeitado no mérito e no maior foi considerado perda de prazo e rejeitado sem sequer receber esses embargos e transitou em julgado. Na época em que o Estado embargou, o juiz de origem ele considerou que os valores que o Estado não embargou seriam valores incontroversos. Como que foi na época? Desses 104 milhões, cerca de 53 milhões o Estado disse que não devia, ele embargou 53 milhões. Todavia, o restante, o que ele não embargou, não há controvérsias, considerou-se que não há dúvida de que era devido. Então, no momento em que o Estado embargou, antes de indeferir esses embargos, o juiz separou os valores. Ele determinou que o que o Estado não embargou, não haveria controvérsias. Ele assumiu, por não ter embargado, que isso aí era devido. E então, desde aquela época, ao separar, o valor incontroverso, onde não há controvérsias, foi encaminhado para que fosse pago por meio de precatório. Já o valor que foi embargado na época, ele foi considerado controverso. Havia controvérsia se ele era devido ou não. E aí esse valor é que posteriormente foi transitado em julgado. Então, com o retorno do trânsito em julgado desse valor que ainda não era precatório, o próximo passo seria ver se ele iria para o mesmo lugar da fila do valor incontroverso. Então, os servidores receberiam ele mais rápido, pulariam algumas etapas, pois já estão esperando esse valor incontroverso há alguns anos, ou se ele viraria um novo precatório no final da fila, o que demoraria muito mais para receber. Essa era a nossa maior dúvida, o próximo passo. Então, o juiz ele encaminhou para o setor de precatórios para atualizar esse valor que ainda não tinha virado precatório, para então determinar a cobrança judicial por meio de precatório. Quando foi para o setor de precatórios, ocorreu o mesmo que a gente explicou do processo menor. O setor de precatórios afirmou que houve um erro material e que deveria ser retirado os valores de ATS que supostamente estariam embutidos na antecipação salarial, que indiretamente estariam lá, que era possível fazer um cálculo aritmético e verificar que tinha adicional por tempo de serviço na antecipação e que deveria ser abatido do crédito cobrado. E afirmando isso, diminuiu aqueles 53 milhões, que seria o controverso, para praticamente 5 milhões. Então, praticamente zerava o que havia sido ganho de controverso. Então, quando foi informado esse valor apurado pelo setor de precatórios, que ao invés de atualizar o valor, trouxe um suposto erro material e diminuiu drasticamente esse valor, a gente já se manifestou,
no mesmo sentido do processo pequeno, dizendo que isso aí já foi afastado judicialmente, independente se analisou o mérito ou não, foi afastado, transitado em julgado, decisão do juiz dizendo o valor, declarando esse valor, então não haveria o que repetir essa argumentação, repetir algo que já foi discutido judicialmente. Inclusive usando como exemplo o processo menor, onde foi afastado e transitado em julgado, ou seja, uma decisão judicial expressamente dizendo que não cabe questão de antecipação salarial no cálculo do ATS, na execução do ATS. Então a gente já se manifestou nesse processo, outros advogados que atuam também já se manifestaram. Por ser um processo físico, dificulta um pouco o acesso, já que sempre está em carga com alguém, ou tá lá para perícia no tribunal, ou está concluso, então não deu para ver, mas com certeza foi nesse mesmo sentido. E a gente aguarda também que o magistrado de origem afaste essa tentativa de se rediscutir questões de mérito afastada dos embargos e transitadas em julgados, e que a gente consiga finalmente virar precatório, e se tudo der certo, o melhor seria que vá para o mesmo lugar da fila do que já está há muitos anos no precatório, por ter a mesma origem, o mesmo processo de origem. O motivo desse vídeo é para informar todo mundo de forma mais rápida, mais detalhada. Nós vamos divulgar juntamente vários documentos, também faremos um informativo por escrito, tendo em vista que são várias dúvidas, frequentemente alguns servidores perguntam, então isso aí já ajuda a esclarecer boa parte, mas a gente está à disposição para esclarecer quaisquer outras dúvidas, repetir ou mostrar documentos, qualquer dúvida que exista sobre isso, a gente está totalmente à disposição. Outro motivo também para ser feita uma maior divulgação é que às vezes surgem alguns boatos. Então, nesse processo menor de 4 milhões, ex-presidentes do sindicato em redes sociais disseram que houve perda de prazo quando o juiz homologou, só que depois voltou atrás, o cálculo do tribunal. Só que eles não sabiam que conta-se em dobro o prazo para quando tem advogado diferente. Isso aí é tanto no Código de Processo Civil antigo quanto no atual. Então eles não consideraram essa questão e aí entenderam que havia perda de prazo e espalharam por aí. Só que isso aí está totalmente incorreto. A gente também vai demonstrar ali o andamento processual. Inclusive até o próprio juiz pediu esclarecimentos do perito, analisando a nossa petição, e está concluso, a gente espera que obtenha êxito. Se não obtiver êxito, a gente vai recorrer, mas em nenhum momento foi declarado perda de prazo pelo juiz. Se fosse também a gente iria recorrer. Então agora o que a gente está aguardando se caberia ou não ao perito trazer esse argumento, se ele é válido ou não nesse momento processual, inexistindo qualquer questão de perda de prazo, a não ser pelo boato desses ex-presidentes que espalharam aí em mídias sociais. E no processo maior também houve um pequeno boato também de perda de prazo. No caso, o ex-presidente Nestor, ele manifestou que ele tem um advogado próprio e que ele também usou os mesmos argumentos que a gente, que essas questões já haviam sido afastadas judicialmente. E a gente, além de fazer isso, nós pedimos um prazo para apresentar o valor que a gente entende correto. Só que nesse caso não é um prazo legal, a gente não está embargando. Então a gente manifestou sobre a perícia. Nós fomos intimados para manifestar se concordamos ou não com a perícia. E aí, obviamente, discordamos. Só que a gente pediu um prazo para apresentar o cálculo que entende correto para facilitar o trâmite do processo. Isso não foi determinado ou solicitado para as partes, mas a gente vai tomar essa atitude para já deixar o valor correto ali nos autos, caso o juiz queira já dar andamento no processo. Então é algo da nossa vontade em que a gente pediu esse prazo para manifestar o cálculo. Então não há prazo para se apresentar cálculo e a gente aqui pediu um prazo para que a gente possa apresentar da nossa própria vontade. Inclusive na reunião do conselho em que isso foi afirmado, o próprio colega ele disse que ele manifestou sem apresentar cálculo nenhum, apenas indo contra a perícia. E aí disse que não apresentou cálculo nenhum porque não precisava. E ao mesmo tempo disse que a gente perdeu o prazo por não apresentar o cálculo, que ele mesmo disse que era desnecessário e realmente é apenas algo para auxiliar. E finalizando, a gente pediu um prazo bem longo para apresentar o valor que a gente entende correto, que seria o quê?
aquele valor cobrado em 2009, né, calculado em 2009, atualizado até a data de hoje. Só que na época em que foi contratado o advogado para subcontratar um profissional habilitado para fazer esses cálculos, no contrato consta que deveria ser feito um programa de computador e que deveria ser convertido todos os oleritos dos servidores em formato de texto para inserção em programa de computador, e que esse programa bastaria mudar a data e facilmente seria atualizado. Só que até agora a gente não conseguiu descobrir se realmente existe esse programa. Aparentemente ele não existe, e a gente procurou a empresa contábil subcontratada pelo advogado e ela disse não se lembrar desse programa ou desse cálculo. E aqui nem com os ex-presidentes nem no sindicato não existe a perícia, a própria perícia apresentada nos autos, ela não existe aqui nem com os ex-presidentes. Então a gente vai ter que fazer uma cópia manual dos autos, que são cerca de 16 volumes só de cálculos, para então ver o valor de cada servidor e aí encaminhar para uma empresa fazer essa atualização desses valores. Uma atualização simples, já que o valor de 2009 foi definido judicialmente, a gente só quer atualizar ele para a data de hoje, não vai recalcular desde a época em que foi recebido, mas desde a época em que já foi cobrado judicialmente em 2009 e só atualizar, que é o que deveria ter sido feito, a nosso ver, pela perícia do tribunal. Então a gente vai apresentar o que a gente entende como correto. E então a gente vai ter essa dificuldade, tendo em vista que não existe esse arquivo digitalizado, nem esse programa de computador. Entramos em contato com todo mundo responsável e não foi possível. Então a gente espera conseguir aí rapidamente, nos esforçar muito, porque são mais de 1.000 servidores, mas fazer também em tempo esse valor que entende correto, apenas para facilitar o trâmite. Então ainda não é uma derrota para o sindicato, ainda não é uma vitória para o Estado. A gente espera que tanto no processo menor quanto no processo grande a gente obtenha êxito, obtenha a vitória. Na verdade, ratifique a vitória, porque a gente já ganhou, já se transitou em julgado, já houve coisa julgada, e que tudo dê certo a todos os servidores. Aí é basicamente isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Também encaminharemos um informativo por escrito.